Bom dia, Brasil! Sejam todos bem-vindos, bom dia! Eu sou a professora Débora e nós estamos no quadro Mão no Fogo, um momento único onde a gente vai fazer uma análise juntos de um caso clínico de um paciente e entender como que nós podemos tirar a dor desse paciente já na primeira sessão, através dessa técnica incrível que é as ventosas de fogo. Porque sentir dor não é normal e terapeuta, nós temos nas nossas mãos a possibilidade de ajudar o nosso paciente de forma profunda. Dentro da medicina clássica chinesa, a gente aprende a cuidar do paciente na parte física, mental e emocional. Isso é o que a gente chama dos 3 tesouros, né? Dentro do método eu ensino isso para os alunos de um jeito bem simples, porque os 3 tesouros é olhar para o paciente como um todo e não um partido, né, com especialidades clínicas. Então, se o seu paciente sente dor nas costas, existe uma relação emocional nessa dor. Se ele tem uma dor de cabeça, existe uma relação emocional nessa dor. E a medicina chinesa, ela vai olhar para tudo isso de um jeito único, para que a gente consiga organizar o metabolismo do paciente. Então, sejam bem-vindos ao quadro Mão no Fogo, que é o momento onde a gente vai analisar o caso de um paciente real, entender a estrutura que a gente pode atender esse paciente, como que a gente ajuda essa pessoa a ficar sem dor. Então, sejam muito bem-vindos. Já coloca aí no comentário para mim qual que é o teu nome, de qual lugar do Brasil que você tá. Conta aí para mim se você já atende com a medicina chinesa, se você já é massoterapeuta ou terapeuta. Porque, gente, esta é a profissão do futuro, essa é a profissão do agora. As pessoas que sabem tirar a dor do seu paciente, que conseguem se posicionar como terapeuta, essa pessoa ela tem um mercado muito próspero, né? Um mercado muito grande, porque não existe nada nesse mundo que substitua as nossas mãos com o cuidado do paciente. Tem nada que vai substituir a sua atenção, a sua assistência com o paciente. E isso é incrível. Então, o mundo, e principalmente o Brasil, cada vez mais está necessitando de pessoas que têm essa habilidade, né? Que conseguem ajudar outras pessoas. Se você sente que você tem esse chamado, você está no lugar certo. E aqui a gente vai caminhar junto com esse conhecimento para aprofundar essa técnica, para não ser só mais um aplicador de copos de ventosa, para realmente deixar o seu paciente melhor desde o primeiro atendimento, combinado? Então já coloca aí um foguinho para mim, já bota aí o seu bom dia para a gente começar essa manhã de sexta-feira 13, muito animados aqui e prontos para ajudar, né? Eu acho que assim, o meu propósito, a minha missão é formar um exército de terapeutas capazes de ajudar o seu paciente de forma profunda através da medicina clássica chinesa, através das ventosas de fogo. Então, você quer fazer parte desse movimento, quer fazer parte dessa missão, já bota um eu aí bem bonito no chat, já põe uns foguinhos aqui. A gente tem um mantra, né, que a gente combina sempre, que é essa chama aqui, ó, pra gente se conectar juntos e tá bem, né? Bem ancorado, bem preparado, bem prontos para viver a nossa prosperidade como terapeutas, para ajudar as pessoas a ficar melhor, combinado? Bom, o quadro Mão no Fogo, ele não é feito por mim sozinha, então hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Zenilda, que vai participar aqui comigo hoje desse quadro, trazendo o caso clínico dela, trazendo ali qual que é o paciente que ela precisa de atendimento e a gente vai fazer essa análise juntos, tá? Então, terapeutas, preste bastante atenção antes de eu colocar a Zenilda aqui comigo e da gente começar as anotações do paciente dela. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te contar agora. Nós vamos ter um encontro no dia 4 de abril, que é agora, no próximo mês, no primeiro final de semana, no sábado. E nesse encontro eu vou dar uma aula para quem quer aprender a técnica de ventosa de fogo. E essa aula ela vai ensinar de um jeito bem simples para você como usar a ventosa de fogo no seu atendimento, para atendimento com atletas. A gente está começando agora, né? O ano de 2026, que é um ano, inclusive, que vai ter Copa do Mundo.
Então eu vou te mostrar como que você vai usar, ó, as ventosas de fogo, esse instrumento, para conseguir fazer atendimento com atletas, para conseguir fazer liberação miofascial, para fazer atendimento desportivo. E quando eu tô falando de atleta, eu não tô falando só do cara profissional do futebol, não. É a pessoa que faz atividade física na academia, que faz corrida de rua, que participa de treinamentos, né, de personal aí na sua cidade mesmo. Quantas academias tem aí na sua cidade? Quantas pessoas tem na sua cidade agora que estão praticando algum esporte? E aí eu vou te ensinar no dia 4 de abril a usar a ventosa de fogo como um diferencial para fazer esse atendimento com atletas. Então vai ser sensacional, tá? Fica atento com essa data, porque você é meu convidado para participar dela. Essa aula, ela é uma aula fechada. Então ela vai ser uma aula lá no Zoom, não é uma aula aqui no Instagram, não é uma live, é realmente um curso. Eu vou te dar um conteúdo lá dentro. Eu tô colocando esse valor de R$ 47,00 para as inscrições, então tá um valor assim muito simbólico para você fazer a tua inscrição e participar desse encontro comigo. Vai ser uma imersão, a gente vai falar sobre as ventosas de fogo, atendimento desportivo, que é esse atendimento com atleta, vai ter um certificado de participação e o valor do lote 0 agora é R$ 47,00. Então, se você quer participar, digita a palavrinha convite aqui no comentário para mim, que aí eu vou mandar para você lá no seu direct o link para você fazer a sua compra ali do seu ingresso e participar comigo no dia 4 de abril, daqui a pouquinho, hein? Aí a gente vai ter uma técnica que vocês vão sair dessa aula já atendendo pacientes, sabendo assim, cara, eu tenho um diferencial aqui, eu posso divulgar esse diferencial na minha cidade, eu posso falar sobre isso para mais pessoas, porque eu vou me tornar especialista em ventosa de fogo, eu vou me tornar especialista em atendimento desportivo e eu vou te mostrar que ventosa não é tudo igual. Como que você tira a dor de um atleta na primeira sessão? Como é que você resolve um processo emocional do seu paciente no primeiro atendimento dele? Por que que ventosa não é tudo igual? Você vai ver tudo isso comigo na nossa aula agora do dia 4, combinado? Muito bem, então dito tudo isso, deixa eu ver aqui se a Zenilda já está aqui com a gente, que eu vou mandar o convite para ela, live, para ela trazer aqui o caso clínico do paciente para a gente fazer esse estudo juntas. Porque a gente não é só um aplicador de focos de ventosa, a gente ajuda o paciente na parte física, mental e emocional. Então, existe um raciocínio clínico para fazer esse atendimento. Bom dia, Zenilda. Tudo bem, minha linda? Deixa eu só ver aqui, eu tô te vendo, mas não tô me vendo. Você vai ter que virar sua câmera na hora de você apertar ali para virar. Eu acho que ela está virada ao contrário. Aí a gente vai conseguir se ver. Vamos lá, vamos ver aqui como que nós faz. Eu acho que vai ter tipo uma setinha para cima e uma para baixo. Ah, já tá aqui, peraí. Oh, Pronto, mulher. bom Bom dia. dia, minha linda. Sexta-feira 13, Zenilda. Aí faz como sextou, né, para nós. Estamos. E você tem a sorte de trazer um caso clínico. Tá vendo como que sexta-feira 13 dá sorte para a gente? Sempre, sempre. Que prazer falar com você, mulher. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, viu? Bom dia, obrigada por aceitar eu estar aqui, né, nessa manhã para a gente falar um pouquinho desse paciente que chegou essa semana para mim. Semana retrasada eu estava tentando falar sobre a fibromialgia, né? Mas aí acabou não dando, a gente hoje eu trago algo assim mais sério que para mim tá desafiador porque é o primeiro, né? Uhum. Então eu tô com um senhor de 60 anos que ele tá fazendo quimioterapia, fez 30 sessões de quimioterapia porque desenvolveu um CA no fígado, né? Uhum. E me procurou porque disse que ficou sabendo que com os procedimentos de medicina chinesa, ventosa, ele iria ter um auxílio, uma ajuda para passar por esse processo
de uma forma mais leve, né? Com as quimioterapia que ele está fazendo. Inclusive, essa semana ele fez uma quarta-feira e sábado ele vai estar vindo para mim, para a gente começar um procedimento no auxílio de ajudar ele a passar por esse processo, né? Com mais leveza, com mais. Porque a gente sabe que o tratamento é longo e requer muito mais protocolos que o que a gente vai estar oferecendo a ele. E aí eu gostaria de ver hoje como que a gente pode fazer para estar ajudando ele de uma forma mais assertiva, né? Como é que fala? Nas reações adversas da químio, né? Sim. Ô, Zenilda, e aí, antes de eu entrar mais a fundo aqui no caso desse paciente, você falou assim que ele te procurou porque ele soube que você poderia ajudar ele com as ventosas ou com a medicina chinesa e tal. Conta um pouquinho desse histórico seu pra gente. Você é terapeuta há quanto tempo? Como é que é essa trajetória sua? Você sempre trabalhou nessa área? Como é que você chegou nesse lugar de atendimento aí? Para que alguém já te procure, né? Para ter um resultado. Conta um pouquinho aí para mim. Então, eu comecei com massoterapia, né? Massoterapia manual. E tem 3 anos que eu estou atuando. Eu era lojista, eu tinha, como eu já havia falado outras vezes, eu tinha uma loja de calçados. E aí, depois de 1 ano atuando com a massagem, eu já não estou mais com a loja, 2 anos que eu já não estou mais com ela. E depois de 1 ano com a massoterapia, porque eu fazia massagem, eu falava, eita, mas o povo volta de novo com 3 dias depois, com a mesma dor, e eu não tô tirando a dor que eu vou fazer. Aí, passando no Instagram, aí eu conheci a Débora, né? Débora com ventosa de fogo. Aí eu digo, nossa, isso é interessante, acho que eu vou ficar aqui um pouquinho e ver. Aí parei lá e fiquei assistindo. Aí aquela primeira semana que era de evento, eu não conseguia entrar. Aí quando foi nas próximas turmas que se abriu, aí eu entrei. Fez muita diferença na sua prática clínica, Zenilda? Saber fazer massagem, depois aplicar a ventosa. Como é que foi essa transição assim? Então, aí eu conheci a ventosa e a técnica, né? A praticar a técnica, mas até então eu não sabia muito o que tinha por trás dela. Foi andando que a gente foi descobrindo a essência, né? E só em aprender a técnica e acrescentar na massoterapia, eu já tinha resultados assim fantásticos, né? Uma dor de escápula, uma dor no ombro, uma dor lombar. Então, assim, já ficava mais tempo sem essa dor voltar. E aí eu digo, vou aprofundar. Continuei no método 1 ano, estudando, fazendo, revendo as aulas, revendo de novo, voltava e revia. E fui, né, aperfeiçoando mais. Aí entrei para fazer medicina chinesa depois. Que lindo, que lindo. E tem me ajudado assim demais nos atendimentos, porque hoje eu atuo mais com a ventosa de fogo, usando as técnicas com a medicina chinesa, do que a massoterapia em si. Eu acho que eu quase não uso mais a massoterapia, só nos procedimentos que tem que ativar, essas coisas para poder depois ir com a técnica, mas hoje quase não uso mais. E o resultado ele é enorme, né? Porque o paciente deita com dor, sai sem dor. Maravilhoso, não tem. Eu tenho a fisioterapeuta que a gente divide o espaço, ela sempre fala, não me deixa sem meu foguinho toda semana, viu? De jeito nenhum. Então, assim, todo mundo que faz gosta, né? Porque vê o resultado, vê que tem resultado. Você tem algum caso clínico que você lembra assim que você atendeu e falou assim, nossa, esse paciente foi muito incrível ver o resultado dele? Porque eventualmente tem uns pacientes que eles chegam com desafios diferentes, né? Igual esse paciente agora, quimioterapia, é um desafio. Existe algum outro paciente que você lembra e fala assim, nossa, aquele paciente era um desafio que eu achava que eu não ia conseguir, ou que eu tinha um pouco de medo, ou que o próprio paciente já estava um pouco desacreditado, porque ele já tinha feito um monte de coisa e não tinha tido resultado, e com a ventosa ele teve um resultado legal? Essa senhora da fibromialgia, Olha. ela chegou para mim, ela tinha perdido o marido, né? Ele estava doente, ela cuidava dele, e quando ela veio para mim, ela veio para o Pilates, e aí no Pilates ela não estava conseguindo aliviar as dores, né? E aí a fisioterapeuta indicou que ela passasse comigo.
E aí ela passou comigo a primeira sessão. E, assim, o quadro de fibromialgia, a gente sabe que é um quadro interno que a gente não consegue ver o que está acontecendo lá dentro. A gente sabe que a paciente tinha uma dor, mas eu olhei assim e falei, meu Deus, por onde eu começo, né? Porque tudo doía. E aí, na amnésia, eu fui trabalhando com ela, fui vendo a queixa principal que ela me trazia, e aí ela quase não falava de tanta dor, e aí eu fiz a primeira sessão de ventosa. Eu falei, olha, vamos trabalhar hoje com aquecendo um pouquinho esse corpo, fazendo circular um pouco essa energia, vamos ver se essas dores alivia, para depois eu entrar com um processo mais profundo. E aí nós fizemos a primeira sessão. No outro dia de manhã, ela me chamou 9 horas e falou assim: olha, fazia mais de 6 anos que eu não sabia o que era dormir uma noite inteira. Ah, E isso, para mim, assim, só de falar, já me emociona, porque, assim, só a gente que trabalha com a dor, a gente sabe o quanto isso é pra gente. Então, assim, eu digo, olha, não me agradeça não, viu? Porque, assim, é mais que nossa obrigação poder tirar a dor de vocês, assim, sem remédio, e só com um procedimento, com uma técnica. E ela está comigo até hoje, graças a Deus. que linda, Zenilda, que linda. Porque dá pra gente, assim, essa sensação de dever cumprido. Nossa, eu fiz o que eu precisava fazer. Ajudei essa pessoa a ficar melhor. Essa sensação ela é tão gostosa, né, Zenilda? E aí a gente fica contando, eu falo, a gente fica contando os casos nos lugares que senta, e parece que a gente não cansa. Às vezes a gente para e diz, ei, eu estou falando demais, deixa eu ficar calada, porque quer contar um caso atrás do outro, e é assim. Mas são muitos, graças a Deus, são muitos, né? Outro dia eu estava atendendo aqui na clínica. O juiz da cidade é uma pessoa muito especial, assim, eu tenho um carinho grande com ele, é uma pessoa que veio para a clínica também, eu não conhecia, conheci ele com atendimento. E aí ele falou uma coisa para mim, que você falando agora sobre esse lugar, né, que às vezes a gente fala muito, a gente conta muito, a gente quer falar demais sobre esse resultado, e às vezes a gente fica até constrangido, né, com assim, nossa, tô falando demais, deixa eu ficar quieta e tal. E ele falou uma frase para mim que eu vou deixar ela para você lembrar disso assim para sempre. Ele falou para mim assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. É uma frase filosófica, né? Acho que do estoicismo, talvez. Mas o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então a gente não precisa se constranger ao falar do resultado, não precisa se constranger ao falar muito, não tem como falar muito de algo que é bom. Porque quanto mais a gente falar, mais pessoas vão conhecer, quanto mais pessoas conhecer, mais pessoas vão se curar. E o mundo está tão doente, as pessoas estão achando tão comum ficar sentindo dor, que às vezes a gente pega um paciente que ele fala assim: ah, não, minha cabeça dói a vida inteira, isso já é assim. Ah, não, é comum, eu não vou no banheiro desde que eu era pequenininha, meu intestino é preso, eu vou no banheiro uma vez na semana, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo, tá desregulado, não tá normal. Sentir dor não é normal. Não, E eu aí, falo sempre quando chega, o que que te dói mais hoje, né? O que que te incomoda mais hoje? E aí, essa dor já está aqui tanto tempo que eu nem sinto mais ela. Eu falo, não, tem que sentir ela. E tirar ela daí, né? Porque não é normal ficar sentindo dor. A gente que vai acostumando com ela, mas não é normal, não. a gente que vai acostumando com ela. E não é normal se acostumar com a dor. Então, a gente se acostumou ao medicamento, a gente se acostumou a tirar partes do corpo, a gente se acostumou a sobreviver com a dor. Mas isso não é normal. Nós somos feitos para ter saúde, para ter abundância, para sermos livres. Outro dia, essa semana, uma paciente toma muito remédio, a gente está num processo com ela, assim, para diminuir antibióticos, anti-inflamatórios, enfim, remédios de fundo psiquiátricos e tal. E ela olhou para mim e falou assim: mas você não toma nenhum remédio? Eu falei, cara, deixa eu lembrar aqui, quando foi a última vez que eu tomei um remédio? Eu não lembro a última vez que eu fui para um hospital. Eu não Eu lembro o último antibiótico que eu tomei. também não Porque não tomo, é normal. não gosto mesmo. E o nosso corpo, ele pode ser saudável, né, Zenilda? Ele pode ter liberdade, ele pode ser um corpo saudável.
Só que a maior parte das pessoas ainda não entenderam isso. Mas a nossa missão como terapeutas é difundir isso, é falar isso, é mostrar isso para o maior número de pessoas. A nossa missão como terapeutas, ela não pode ser só ter a técnica e ficar guardada com ela e um diploma guardado na gaveta. A nossa missão é ter prosperidade nos nossos atendimentos, é poder ajudar o maior número de pessoas, é poder multiplicar esse conhecimento, porque do contrário, a gente está pegando o nosso talento e enterrando ele. A gente não pode enterrar o nosso talento. A gente precisa mostrar que ele existe. Então, vamos fazer barulho mesmo, vamos falar para todo mundo que sentir dor não é normal, vamos contar casos de coisa que dá certo. Falando, alguém disse que tá com a dor, fala, tem jeito para essa dor. Aí minha irmã chega, onde é que você vai tocar em mim para dizer que tá doendo? Eu digo, não, eu não vou tocar. Se tiver doendo é porque tem dor. Não tem jeito, os dedinhos vão lá magicamente e acontece. Assim Que mesmo. ótimo. Muito bem. Então, ó, vamos pensar no nosso paciente aqui de 60 anos, vamos olhar para ele e entender como que a gente vai conseguir harmonizar esse processo. E aqui, Azenilda, a gente já vai quebrar um grande tabu, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, paciente com câncer. A palavra câncer é uma palavra que ela carrega um tabu muito grande. Aqui em Mateus Leme, que é a cidade que eu moro, é uma cidadezinha de interior, tem gente que nem fala a palavra da doença, fala assim, aquela doença, porque não gosta de falar o nome, Eles né? falam com CA, né? Tive CA, eles TCA, tem um tabu com a palavra, porque realmente é uma doença que ela é muito severa, ela tem uma severidade, né? Ela tem uma intensidade ali no processo químico do corpo que é intenso. Então, parte do que eu faço como terapeuta é desmistificar para o paciente e tentar trazer para ele uma estabilidade para que o organismo absorva a medicação. Aí, Zenilda, lembra que eu fui na China agora no ano passado? Quando eu fui na China, uma das coisas que eu queria olhar era saber se a medicina chinesa integra a medicina alopática. Porque quando eu estou tomando quimioterapia, quando o paciente está passando por um processo de quimioterapia, é um processo completamente alopático. São químicas que são desenvolvidas para atacar um mecanismo, uma célula e matar ela. Então, existe uma agressão e uma força muito importante para o processo de remissão dessa doença. E aí, eu fui para um setor oncológico lá na China. Eu fiquei um período que a gente foi para hospitais públicos. Então, teve um dia que eu fiquei no hospital só no setor de oncologia, só observando os tratamentos de quimioterapia, só observando os tratamentos dos pacientes que estão passando por esse processo, assim como esse senhor. E foi muito legal, Zenilda, porque o que acontece lá? As duas medicinas são integradas. Então, sim, o paciente recebe a quimioterapia, mas ele recebe um preparo antes da quimio com a medicina clássica. Ele recebe um preparo pós-químio com a medicina clássica, que é a medicina que a gente chama de medicina chinesa, mas para eles é medicina clássica. Então, a medicina moderna, que é a alopatia, ela é fundamental, ela existe, ela tá lá. Eu tenho até algumas fotos, eu posso depois colocar lá no grupo para vocês, do paciente recebendo soro da químio e recebendo a ventosa na mesma sessão, no mesmo momento. E foi muito bonito isso, porque quebrou um paradigma que se você perguntar em todas as escolas, ou 90% das escolas, de medicina chinesa, que você perguntar, eu posso fazer ventosa em paciente que tem câncer? Não, não pode. É a resposta automática do protocolo pronto. Da pessoa que fica entregando um protocolo pronto e não olha para a individualidade do paciente e não entende o para que aquela técnica serve. Então, aqui a gente já quebra um paradigma, porque 90% das pessoas vão falar, não, não pode fazer ventosa para quem está em tratamento de câncer. Mas eu discordo, eu respeitosamente discordo, porque inclusive eu vi na China sendo feito. E se os caras que fazem isso há 5 mil anos estão fazendo, eles sabem o que estão fazendo. Inclusive, nesse dia que eu estava lá, tinha pessoas de vários lugares do mundo, hospitais dos Estados Unidos, fazendo um trabalho ambulatorial lá. Por quê?
o índice de remissão do chinês é muito maior do que o de qualquer outra pessoa no mundo. Então, eles têm um tratamento mais assertivo do que qualquer outra pessoa do mundo. É só por causa da alopatia e da química? Não. É porque eles preparam o paciente antes da químio, durante a químio, depois da químio, com a medicina clássica, que é acupuntura, ventosa, moxa, fitoterapia, shiatsu, entre outras técnicas manuais e energéticas. Porque eles já entenderam que o corpo não é só a matéria física, não é só uma célula que está cancerígena. Existe um processo metabólico e energético acontecendo ao mesmo tempo. Então, sim, você pode atendê-lo com a medicina chinesa sem medo de errar. Você pode atendê-lo com muita segurança de que você vai ajudar a sustentar esse tratamento que ele está fazendo com a químio. E as duas coisas vão ao caminhar juntinhas. Não é que uma é melhor do que a outra. As duas são importantes. Então, você dá sustento para a energia da saúde dele e ele vem com a químio e faz o trabalho que tem que ser feito. Combinado? Ele perguntou pro médico que acompanha ele, né? Aí ele falou, não, pode fazer, é interessante que faça assim, o que não vai fazer mal vai ajudar, né? Na nossa crença ainda, né? O que, É. não, o que não vai fazer mal vai ajudar. Então, assim, quando entra com alguma fitoterapia, alguma coisa, ele sempre pergunta pro médico, tal, se tem algum fundamento e tal. Eles falam assim, né? Meio que não. Não, já tá assim, esse médico já tá um passo a mais no céu, porque só dele não colocar um mito, a crença de que não funciona, de que isso é placebo, nossa, eu já fiquei agradecida. Por Não, ele mais que fala ele ache assim, não vai dar resultado, mal não faz, só dele usar a expressão mal não faz, já é ótimo. Porque ainda tem uns doidos que falam assim, isso vai te prejudicar, ou não tem. Qual que é o negócio que eles usam que muito? não tem confirmação científica. Confirmação científica. Eu quero morrer. Então, só dele não vir com esse viés de confirmação científica, porque é um saco e existe um monte, eles que não estudam e não veem isso, porque quer ficar bitolado numa verdade única e conhecer a verdade e desconstruir outras crenças, eu já fico feliz com esse médico desse paciente seu. Agora, como é que a gente vai construir esse atendimento com ele? Qual que é o princípio terapêutico da ventosa? Oiê, travou? Gente, vocês estão me vendo? Dá um oi para mim aí no... Voltou, Voltou? deu uma paradinha, mas voltou, acho. Qual que é o princípio terapêutico da ventosa? Fazer circular a energia e o sangue. O tiro. Aê! Não, quando eu pego a ventosa, eu já falo qual é o princípio dela mesmo. O que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer circular essa energia, esse sangue. Aí vamos lá, para onde eu tenho que ir? Então, esse procedimento cabe ela? Cabe. Aí cabe, vamos lá. Glória a Deus! Gente, vou até pôr uns foguinhos aqui para você, Zenilda, que você arrasou. Todo mundo que vem participar desse quadro tem que fazer essa pergunta, porque você tem que saber para que essa ferramenta funciona. Porque se você não souber para que ela funciona, a chance de você usar ela bem é muito pequena. Por quê? Porque você não sabe para que ela funciona, você vai ficar no achismo, você vai ficar copiando e colando protocolo, e isso aí é uma bagunça. Então, sabendo que o princípio terapêutico dela é fazer circular a energia e o sangue, que é o Qi Shui, eu preciso saber para onde eu estou levando o quê e de onde que eu estou tirando o quê. Aí eu crio aquilo que a gente chama do livre fluxo da energia. A base da medicina chinesa é o livre fluxo do Qi, ou o livre fluxo da energia. Então, a ventosa é um instrumento fundamental para fazer esse livre fluxo acontecer. Porém, entretanto, contudo, ele está recebendo uma dose de quimioterapia, que é uma medicação que tem como função atacar uma célula que é localizada no fígado. Então, a quimioterapia dele, que está sendo localizada para o fígado, ela quer ir de forma local naquele lugar e matar aquela célula cancerígena daquele lugar. Logo, eu devo fazer circular a energia e o sangue no pós-químio dele? Eu ainda não trabalhei com ele com a ventosa,
né? Uhum. Eu trabalhei com ele com moxa, Uhum. trabalhei com ele pegando alguns pontos de fígado na acupuntura, mas com a ventosa de fogo eu não trabalhei ainda com ele, porque a primeira sessão dele foi no sábado, aí eu fui ativar mais pontos do fígado para dar mais energia para o fígado, porque ia receber essa químio e tal. E aí, Pronto. Então, o que que você vai pensar na estratégia de tratamento desse paciente? Você vai pensar que esse paciente ele tem duas etapas importantes na vida dele nesse período que ele está vivendo. Ele tem não estou te ouvindo, Dé. Voltou? Voltou, agora voltou. Ele tem a etapa antes da químio e ele tem a etapa pós-químio. Então, vai ter momentos das sessões dele que você vai fazer antes dele ir para a quimioterapia e vai ter momentos aonde você vai fazer no pós-quimioterapia, certo? Por que que é importante você saber o dia da químio e se você está fazendo antes ou depois? Porque muda completamente a estratégia. Se eu estou fazendo a sessão pós-quimioterapia, eu não vou usar ventosa. Por quê? Porque a ventosa faz estimular o fluxo de sangue e de energia. Então, eu não vou fazer circular muito uma coisa que precisa ter um foco. A medicação ela tem que ir de forma estratégica para um local, seja ele qual for. É a mesma coisa para a radioterapia também, que tem um foco. Então, o paciente, eu estou atendendo um agora que ele tem câncer nas cordas vocais. Então, tem um foco aqui. Quando ele vai lá e faz a rádio, eu não quero dispersar a medicação que ele tomou aqui. Abração, Exato, eu preciso deixar o metabolismo absorver da melhor maneira possível, fazendo a homeostase. Porque o corpo, Zenilda, ele está trabalhando o tempo todo para manter o paciente vivo e respirando. A homeostase está equilibrando todos os índices dele, o máximo que ele consegue para estabilizar esse paciente. Então, quando eu faço no pós-químio, se eu circulo muito energia e sangue, se eu faço muito movimento com a ventosa, eu vou tirar aquilo que está sendo concentrado no local e vou espalhar aquilo na circulação sanguínea. Isso não é legal nesse tipo de paciente, para este momento, certo? Eu vou falar o que você vai fazer no pós-químio dele daqui a pouco, mas vamos dar um passo para trás e vamos preparar esse cara para a químio. Então, vamos supor que ele faz a químio uma vez por semana, ou que ele faz a químio de 15 em 15 dias, ou não importa. Aí você vai pensar no tratamento antes da químio, e aí você vai organizar o corpo dele para receber essa sessão. Quer olhar aí? Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Bota ela aí. Rosimar, você está me perguntando aqui, ó. Se a ventosa pode, a massagem também pode? Eu não posso te responder essa pergunta sim, Rosimar. Porque depende do tipo de massagem que você está fazendo e a intenção daquilo que você está aplicando. É por isso que a gente tem que entender, Rosimar, para que cada técnica serve. Então, se eu falar para você que a massagem pode ou não pode, eu estou sendo negligente com a minha resposta. Então, você precisa entender o que você quer tratar com o paciente, para onde que você para você saber se você deve ou não fazer aquela técnica com aquele paciente, entende? Então, eu não vou ser negligente na resposta com você e te falar pode ou não. Porque você precisa analisar o paciente e o tipo de técnica que você está usando. Certo? Ô, Débora, Oi. tem um atendimento 10 horas. Aí eu vou para a gente fechar até as 10. É tranquilo? Com certeza, até porque eu também tenho um atendimento agora. Só Então, ó, para eu vou finalizar aqui com você. Só que a ligação está voltando. O vídeo está voltando ao meu áudio. Vê se você abaixa o seu volume. Um pouco. Peraí, deixa eu ver. Porque às vezes quando chega a ligação, aí tá tranquilo? Acho que melhorou. É, porque Sabe quando o que vai você pode chegar. fazer? Então, ó, fecha o seu microfone
Peraí, deixa eu só ver aqui como que eu vou. Deixa eu fechar aqui essas coisas que aí não chega. Pronto, melhorou? Melhorou. Pronto. Tá. Você Às vezes consegue quando vai fechar? chegar a ligação. Você consegue fechar seu microfone? Apertando o microfonezinho em cima, que aí ele fica mudo. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá. Ótimo, acho que deu É? certo. Não. Pronto, melhorou? Melhorou, melhorou. Então, eu vou focar É. aqui para eu finalizar esse raciocínio com você, tá? O que você tem que fazer no antes da quimio? Preparar o corpo do paciente para receber essa medicação. Aí sim você pode usar, inclusive, em pontos de dor e fazer muito sopro do dragão para tirar a tensão. Porque se ele está tensionado em alguma região, quando ele for receber, aquilo não vai circular tão bem, porque a dor é uma estagnação. Isso é um princípio. Aonde tem dor, aquilo não está circulando, está estagnado. Então, se a gente faz circular, vai melhorar para o paciente a recepção dessa medicação, entendeu? Aham. Tá. Então, no atendimento anterior da quimio, você até pode fazer a ventosa, sopro do dragão, deslizamento com ela superficial e não precisa deixar fixo. Porque eu só quero liberar o canal, eu só quero liberar o fluxo. Eu não quero estimular mais nada. É só fazer o fluxo da energia circular de forma fluida, de forma homogênea, e isso a ventosa faz muito bem. Qual que é a pergunta que você tem que fazer para ele anterior à quimio? Aonde ele está sentindo dor? Porque a dor é um GPS de onde a energia está parada. Então, quando você perguntar onde que ele está sentindo a dor e resolver esse processo, isso vai dar uma melhora para o quadro dele, para ele receber a quimio melhor, beleza? Beleza. Então, não, antes eu faço a ventosa, só que sem deixar ela fixa. Ela Exato, mais com foco em tirar as dores físicas que ele te apresentar. Então, se ele falar para você que ele está com dor no quadril, você vai fazer com aquele foco para tirar a dor do quadril. Se ele falar que ele está sentindo dor no ombro, você vai fazer para isso. Por quê? Existe um canal circulando ali. Traz o boneco aqui para mim, Natália. Existe um canal circulando ali a energia. Então, esse canal está indo no fígado, no baço, no rim. E aí, se você tirar a dor superficial, circula melhor a energia profunda. Então, se ele falar, estou sentindo dor na batata da perna, preciso circular essa energia para ele receber energia lá no rim, para ele receber energia no baço, no fígado. Então, eu preciso soltar esse fluxo energético que está tensionado e a ventosa vai me ajudar nesse sentido. Não precisa deixar fixo, porque eu quero só estimular a circulação. Então, é sopro do dragão, ventosa quentinha em deslizamento, e nem tem que marcar. Essa ventosa ela é mais superficial, porque ela é só para ativar a circulação do sangue e da energia. E aí ele vai fluir melhor nos próprios canais que ele já acontece, certo? Certo. No Olha, pós-sessão de químio, depois que ele passou pela químio, você tem que sustentar o atendimento que foi feito anterior, que é dar para ele um sustento, uma energia para aquilo que ele passou. Como o corpo vai entrar numa briga, porque eu coloco uma medicação para matar um pouco do corpo dele, para parar de matar aquilo que está matando ele. Então, é briga o tempo inteiro. Ele tem uma célula que está tentando matar ele e ele tem um medicamento que está tentando matar a célula que está matando ele. Então, é um processo muito quente, é um processo de muita energia, de muito calor. Então, eu preciso fazer esse calor diminuir o máximo possível para ficar metabólico e organizar para que ele não fique com muita dor. Aí o que eu posso usar para sustentar esse trabalho? Aí eu posso usar moxa, aí eu posso usar moxa em canal de rim, eu posso usar moxa em canal do baço, que ajuda a sustentar. A Rosimar está falando que está dando microfonia. O seu microfone está voltando o meu áudio. Você consegue fechar o seu deixa eu ver microfone? se Pronto, melhorou. É porque eu tô falando e realmente tô voltando tudo que eu tô falando para mim. Mas ótimo, então, vou finalizar aqui. Tá.
Vamos lá, de forma simples, que o simples funciona? Portal da vida, Ming Men. Moxo em Ming Men. Sempre. Porque ajuda a sustentar tudo que foi feito com ele. Não precisa movimentar muita coisa. 15 minutinhos de moxo em Ming Men vai ajudar a descer energia. É um ponto que chama Portal da Vida, não é à toa. Ele carrega energia do Yin, do Yang, do Yin. E o Yin sustenta todo o sistema energético do corpo. Moxo em R1, lá na sola do pé, que eu não vou conseguir mostrar aqui. Moxo em R1, dos dois lados. Porque o rim vai sustentar esse processo que está acontecendo com esse paciente no pós-sessão. Então, a moxa tira o calor do alto e ajuda o calor a descer, a internalizar. E lá no rim, ajuda a dar energia para o yin, para o yang do rim, para sustentar o processo de química que ele está passando, que não é fácil. A princípio, na pós-sessão dele, eu não colocaria ponto de fígado para tirar a toxina, para tirar a estagnação que o fígado vai gerar. Por quê? Eu preciso de toxina no fígado, eu estou colocando ela na quimioterapia para matar a célula cancerígena. Então, se eu for lá e colocar um F3, colocar um F2, pensando em desintoxicar, eu estou fazendo um tratamento que vai na contramão do tratamento oncológico. Então, nesse primeiro momento, pós-sessão de quimioterapia, ele vai ter que intoxicar o fígado mesmo, amiga, porque é o que está acontecendo na medicina alopática. Então, eu tenho que deixar a medicina alopática acontecer. Escalda-pés, drenagem nas pernas, a acupuntura em pontos emocionais. Então, de repente, chu dorsal com pontos emocionais. Ming Men com a moxa, Rin 1 com a moxa, BP6 com a moxa. São pontos que vão ajudar a dar para ele sustento do que ele está passando. VC4 com. VC4, eu tô louca. Pericárdio 6 com acupuntura para tratar a questão emocional, se ele estiver ansioso, se ele estiver com insônia, se ele estiver muito preocupado com o processo emocional que está acontecendo. E lembra do princípio da dor. Onde tem dor, tem estagnação. Então, se ele está com dor, vamos resolver o problema da dor primeiro, tirar a estagnação do corpo primeiro, para deixar o metabolismo dele fazer homeostase e se reorganizar. Aí o tratamento ele vai ser mais assertivo, porque você não pode. Se você não lembrar de nada do que eu estou te falando nessa live, presta atenção só nisso aqui. Você não pode brigar com a alopatia. Você não pode, a alopatia está tentando fazer uma coisa, você tentar fazer outra. Você vai perder, porque a química inserida no corpo ela é mais forte do que a parte energética que eu estou tratando com a acupuntura ou ventosa. Eu tenho que fazer um tratamento que encaixa junto. Eu tenho que fazer um tratamento que colabora um com o outro, que corresponde um ao outro. É isso aqui, ó, fortalecer os dois tratamentos. Então, se você ficar pensando em tirar a toxina do fígado, uma hora que ele está fazendo toxicidade para poder tirar a célula cancerígena, você está brigando. Você está fazendo uma coisa que é aversão ao tratamento. Você vai perder. Você só vai fazer o metabolismo ficar bagunçado e o prejuízo é do cliente, porque é ele que vai ficar se sentindo mal depois. Então, não briga com o processo, sustenta o processo alopático. Na oncologia, você não briga com o processo, você sustenta o processo que está acontecendo ali. Isso vai dar saúde para o paciente, vai melhorar o metabolismo dele, vai ancorar o processo que ele está fazendo alopático e as fases vão mudar. Daqui a pouco ele vai dar um intervalo da quimio, o seu processo de atendimento passa a ser diferente. Aí você tem que ter outra estratégia para o outro momento que ele vai começar a ter. Aí daqui a pouco ele vai passar por outra fase, então ele vai tendo fases diferentes. Você tem que acompanhar as fases com ele. Porque você tem o papel de quem sustenta o tratamento e não de quem está brigando com ele. Faz sentido? É sim. Então, Débora, ele tem muita dormência, né? Ele tem muita dormência nos dedos, principalmente nas mãos e nos pés. Moxa, ventosa, dormência e falta de circulação. A moxa na primeira sessão, porque como ele me trouxe muita dormência, aí eu procurei trabalhar mais a moxa
nessas Mas aí, regiões. nesse pré-atendimento, você poderia ter feito o sopro do dragão no canal do rim e do baço, na Só perna, de modo isso, geral? É, porque você libera mais a circulação. Porque se está formigando, não está chegando energia e sangue. Mas só pôr a moxa demora muito, porque a moxa não tem como princípio terapêutico fazer circular. Ela tem como princípio tonificar. Então, se você faz circular primeiro e põe a moxa depois, você dá acesso para a energia chegar. E aí a moxa vai consolidar. Agora, ela vai dar resultado, mas ela vai demorar mais tempo e ele vai ter menos percepção da melhora do que se você tivesse feito primeiro o sopro do dragão na perna toda e depois feito a moxa. Entendeu? Porque aí você casou as duas coisas. Outra coisa, Zenildo, que a gente precisa atender é menos é mais. Uhum. É por Não isso. tenta fazer tudo. Eu te falei um monte de coisa aqui. Volta na live, assiste de novo. Eu vou pôr ela na plataforma. Vai ficar no quadro Mão no Fogo. Essa live tá ótima pra gente estudar. Mas não tenta fazer tudo ao mesmo tempo, porque quem faz tudo não faz nada. Foca Não, eu numa não coisa. faço isso aí, não. Ótimo. Eu Pra gente É não ter porque assim, eu prejuízo. nem quis fazer, por exemplo, no dia, poderia ter usado um pouco da ventosa, não usei, porque como eu já iria pegar uns pontinhos mais energéticos do fígado e tentar dar uma aliviada nas dormências dele, que melhorou, né? Ele sentiu uma melhora boa. Então, aí não usei ventosa. Eu fiquei mais com procedimento sem a ventosa. Agora, no pós, era que eu estava em dúvida mesmo de como que seria esse pós dele voltando. Porque eu estou mandando mensagens para ele no Zap e ele estava muito enjoado, muito enjoo. Aí eu passei uns pontos, passei o pericárdio para ele estar manipulando, fazendo manipulação naqueles pontos de estômago e IG, fui pedindo para ele dar umas massageadas, ele disse que deu uma boa aliviada nos enjoos. Então, estou mais nesse processo, porque é novo para mim também, é muito novo, né? Sim, sim. Mas, mulher, você tá muito no caminho. Tenho certeza que vai dar certo, viu? Tá bom, então é isso. Mas já me ajudou muito, deu muita clareza no caminho, deu muita luz. Que ótimo. Depois você me dá a notícia de como ele vai ficar. Manda lá no grupo para mim. Pode deixar. Vamos para a luta. Ótimo atendimento para você, Zenilda. Obrigada, fica com Deus, viu? Vamos Até trabalhar. mais. Até Tá, mais. tchau. Bom, Eita. terapeutas, é muita coisa, né? Mas é coisa boa demais. Eu, particularmente, gosto muito. Eu gosto muito de poder ver o processo de melhora do paciente. Eu gosto muito de ver vocês, como terapeutas, tendo autonomia na clínica de vocês. Porque não é ficar copiando o protocolo que vai fazer você ter segurança no seu atendimento, não é ficar fazendo receitinha pronta, né? Que às vezes a gente pesquisa, recebe num grupo, tem lá um livro para poder olhar uma receita que vai fazer o paciente ter resultado. O resultado acontece na segurança do atendimento. Você precisa entender o que está sendo feito com o paciente para construir seu trabalho com ele. Então, observa tudo isso, foca em tudo isso que foi dito aqui. Dia 4 de abril, a gente vai ter o nosso encontro ao vivo, que vai ser aula, né? Isso aqui foi uma live rápido, é bem sucinto, né? A gente teve um bate-papo aqui, que é o quadro Mão no Fogo. Mas dia 4 é aula mesmo, não é live. Se inscreva para essa aula. Eu coloquei um valor ali de entrada muito simbólico, R$ 47, só para você contribuir para esse dia acontecer. Vai ser uma aula feita pelo Zoom. Então, você coloca lá no link da bio, tem como você se inscrever. E você pode me mandar uma mensagem no direct e eu te mando o link para você fazer a sua inscrição. São poucas vagas, né? Porque realmente não é uma aula aberta para qualquer pessoa. É uma aula para quem quer ter resultado com a ventosa, para quem quer entender mais sobre medicina clássica chinesa. O tema da aula é para falar sobre a ventosa para atendimento desportivo, que é para atleta, que é para pessoa que faz treino, para pessoa que está aí, né, no mundo dos esportes, né? Um especial Copa do Mundo que a gente está fazendo. Então, fique atento a essa inscrição. Rosemar, não, eu não faço só ventosa. Eu sou acupunturista, estudo medicina clássica chinesa, que é diferente de medicina tradicional chinesa. E aqui eu ensino a técnica de ventosa de fogo, que tira a dor do paciente na primeira sessão. Então, a ventosa de fogo, ela é um braço da medicina chinesa. E como parte, né, como matéria médica, ela é muito importante.
O problema é que ela ficou muito perdida, assim, quando chegou no Ocidente, a maior parte das pessoas não sabe muito bem como usar a ventosa, especialmente a ventosa de fogo, né? A maior parte das pessoas acha que ventosa é só para questão muscular, e não é. Ela tem um princípio terapêutico profundo dentro da parte energética. Então, eu ensino a ventosa de fogo. Inclusive, nessa aula do dia 4, que vai ser uma aula, eu vou ensinar a diferença da técnica da ventosa, né? Por que, que a ventosa de fogo é diferente da ventosa de acrílico? Por que, que ventosa não é tudo igual? Então, eu sugiro que vocês se inscrevam para essa aula. Vai acontecer dia 4 de abril, sábado, 9 horas da manhã, através do Zoom. Então, eu vou poder ver a carinha de vocês, tirar dúvida, conversar. E aqui na minha clínica, inclusive eu ensino também, eu tenho curso de mocho, eu tenho outros cursos lá na plataforma, mas aqui na clínica eu atendo com a medicina chinesa, né? Que é a minha paixão aí de poder cuidar de pessoas através desse processo energético tão bonito. Bom, é isso. Dito tudo isso, que legal, eu gostei porque eu não sabia sobre ventosa. Mulher, tem muita coisa sobre ventosa que você pode descobrir, viu? Ela é um braço da medicina chinesa, assim, sensacional. Ela ajuda demais, ela vai transformar esse lugar, né? O ser massoterapeuta, ele toma um outro espaço quando você se torna especialista em ventosas de fogo. Porque é como a Zenilda disse aqui na live, né? Ela tinha um resultado com a massoterapia que era ok, mas com a ventosa de fogo você passa a ter um resultado muito mais profundo. Você passa a ser um agente de saúde na vida do seu paciente. E isso dá uma transformação de vida muito grande. Então, eu vou te convidar, Rosimar, participa desse evento que a gente vai fazer no dia 4 de abril, 9 horas da manhã. Já pega seu ticket, o seu ingresso, me manda um direct que eu mando o link para você participar, porque realmente vai ser um divisor de águas na sua vida, como é um divisor de águas na vida de vários alunos, né, que descobrem, passam por esse método, atendem, atuam e transformam a vida dos seus pacientes. É isso, terapeutas. Ó, um beijo, um cheiro para vocês. Uma ótima sexta-feira. Espero que vocês tenham saúde, paz, prosperidade, muita luz para cuidar das pessoas que precisam do cuidado de vocês. Hoje eu vou atender agora aqui na clínica também. Vou voltando aqui, conversando com vocês lá no direct, nos stories. E é isso, compartilhe esse vídeo porque ele sai do ar com 24 horas. Essa live vai para a plataforma de alunos. E aí ela vai sair aqui do Instagram. Então, se você não assistiu ela toda, volta, assiste do começo. Hoje a gente falou de como cuidar de paciente oncológico em tratamento de câncer, usando as ventosas de fogo, o raciocínio clínico da medicina clássica chinesa. Um beijo, um cheiro. Segunda-feira, 9 horas da manhã, a gente tem outra live, Mão no Fogo, com outra aluna trazendo aí um caso clínico para a gente estudar junto, tá bom? Fiquem com Deus.